Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos dar estes momentos e também nos conceder mais um dia de vida. E também agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham com outras pessoas, vocês que recebem por compartilhamento nas redes sociais e também recompartilham. Que Deus abençoe a cada um de vocês e assim nós vamos fazendo com que a palavra de Deus seja promulgada, seja conhecida por muitos que nós nem sequer conhecemos, mas no céu nós iremos conhecer. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Dina Teresa de Jesus. Ela está feliz e agradecida pelo filho Victor, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns ao Victor. Também Silene, lá de Pombal, na Bahia. Nós temos a Yolanda Paz, de Brasília, Distrito Federal. Maria Júlia, de Apodi, no Rio Grande do Norte. Também Maria Souza, de Mauá, em São Paulo. Elizabeth Ribeiro da Rocha, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por mais este dia de vida, por mais estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocar em prática as verdades que nós estamos aprendendo em Tua Palavra. Tenhas misericórdia de nós, abençoe a cada pessoa que estuda conosco a Bíblia, onde quer que se encontra, que receba as Tuas bênçãos e vitórias sobre as lutas e problemas que enfrentam, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo desta semana. Falamos sobre lei e graça. É um assunto muito importante para todos os cristãos e que às vezes é mal compreendido. Uns se baseiam na lei para se salvar, outros se baseiam apenas na graça, sendo que pensam que a lei foi cravada na cruz e não é mais necessário obedecer à lei. Mas, quando eles dizem a lei foi cravada, eles só se referem ao quarto mandamento. Por quê? Porque os cristãos, a maioria evangélico, não adora imagem. Por quê? Porque está nos mandamentos. Não adultera, porque está nos mandamentos. Não rouba, porque está nos mandamentos. Então, para eles, para a maioria dessas pessoas, o que foi cravado realmente foi o quarto mandamento somente. E isso foi uma inserção que foi feita pela tradição humana, trocando o dia de repouso que Deus deixou por um dia da semana, comum como outro dia qualquer. O sábado ele é distintivo, ele é distinto. Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Os outros dias da semana, os outros 6, Deus não colocou nenhuma marca distintiva nos outros dias da semana. Mas a maioria segue a tradição humana. E isso, eu sei que nós temos muitos sinceros e que até estão nos ouvindo e que também seguem a tradição. Por quê? Porque não conheciam na palavra de Deus que o sábado ele permanece, a lei de Deus é vigente, permanece e permanecerá eternamente. E no estudo desta semana nós aprendemos isso. E é bem verdade que quando nós conhecemos alguém que se diz guardadora dos mandamentos de Deus, essa pessoa normalmente ela é taxada como legalista. Mas muitos guardadores da lei, que são obedientes aos mandamentos de Deus, não são legalistas. Por quê? Porque obedecem por amor, porque foram salvos por Jesus, e a salvação ela é baseada nos méritos de Jesus e não nos nossos méritos. Os que guardam os mandamentos de Deus são tão pecadores quanto aqueles que não observam todos os mandamentos. Todos nós carecemos da graça de Deus. Então, a partir do momento em que nós conhecemos o que está na Bíblia, como nós estudamos aqui esta semana, citamos aqui Deuteronômio várias vezes, escrito por Moisés, lembrando os 10 mandamentos que já havia sido dado e escrito lá em Êxodo capítulo 20, então nós vemos que a lei de Deus ela não mudou. No Novo Testamento, todos os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, eles guardavam
os mandamentos, observavam o sábado. Eles iam à sinagoga no sábado. Foi no 3º para o 4º século que houve essa mudança. E claro que os primeiros cristãos, eles foram abrindo mão de várias coisas que Jesus havia ensinado para poder estar bem nas regiões onde eles viviam, para não serem perseguidos. Foram abrindo mão até quando chegou na imposição do decreto de Constantino, mudando o dia de sábado para o domingo. E isso persiste até o dia de hoje. Então nós precisamos orar muito a Deus, pedir orientação, iluminação. É claro que nós não estamos falando com você para mudar de religião, não é isso. É aceitar a verdade assim como ela é. E aqui em Deuteronômio, nós vemos apresentado várias vezes, naquilo que Moisés escreveu, a lei e a graça, elas estão juntas. Elas não andam separadas, a lei e a graça. Como nós dissemos essa semana, primeiro, Deus nos concede a graça, nos perdoa. Nós somos justificados pelos méritos de Jesus. Depois, então, vem a questão da obediência. Assim foi com o povo de Israel. Deus primeiro libertou o povo de Israel do Egito, tirou-os de lá da escravidão, e depois, então, Deus apresentou a eles a lei. É assim que acontece. Primeiro é Jesus, primeiro a salvação pela graça, depois vem a obediência. Ninguém será salvo só porque obedece. E a lei de Deus, ela é comparada como uma luz, como uma lâmpada. O salmista escreveu lá no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o que significa essa luz? Significa que quando nós estivermos andando à noite na escuridão, a luz, além de iluminar aí os nossos pés por onde estamos andando, pode também fazer com que nós vejamos algum réptil, uma serpente, uma cobra que está à beira do caminho, e nós então nos desviamos desta serpente, desta cobra. Assim é a palavra de Deus, assim é a lei de Deus. Ela nos mostra o caminho. A lei, ela não tem poder para salvar ninguém. Simplesmente nos mostra que nós necessitamos de um Salvador e necessitamos de arrepender dos nossos pecados e nos voltar então para Deus. É isso, para isso que serve a lei. E Jesus mesmo, ele disse que se nós o amamos, nós iremos guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Como é que nós poderemos dizer que amamos a Deus se nós não queremos obedecer? Então, é necessário termos humildade, é necessário termos boa vontade para entender a vontade de Deus, a palavra dele, e pedir forças ao Espírito Santo, porque ele nos concede forças para nós colocarmos em prática na nossa vida. O sábio Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, ele escreveu: de tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então nós deveremos temer a Deus, não por medo, não ter medo. Temer é adorar, adore a Deus e guarde os seus mandamentos. Isto é o dever de todo ser humano, de cada pessoa. Nós sabemos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, Deus, ele é o mantenedor de todo o universo, mas este mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se diminuiu, ele tomou uma forma de servo, tornou-se um bebê e veio habitar entre nós. Mas Jesus é o único neste mundo que viveu sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. Por quê? Porque ele era obediente à vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Jesus, aqui neste mundo, quando ele nasceu, cresceu, viveu, ele não tinha a tendência pecaminosa que nós temos. Foi como quando Adão foi criado. Adão também não tinha tendência pecaminosa, nem Eva. Mas Satanás, através da serpente, colocou na mente deles que eles seriam iguais a Deus. Aí Eva cobiçou, quer dizer, quebrou o mandamento.
E ela tomou do fruto e comeu, e depois deu para Adão, Adão também comeu, e os dois então foram expulsos do paraíso. Mas Deus não os matou, não os destruiu naquela hora por causa da graça de Deus. Deus os perdoou, Deus fez roupas de pele de cordeiro para eles, e eles saíram do paraíso, do jardim do Éden, e foram então viver, lavrar a terra, cultivar e sofrer como nós sofremos. Mas foram perdoados, é a graça de Deus. O povo de Israel, quando fez aquele bezerro de ouro, Moisés estava descendo com as tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, Deus poderia ter destruído o povo naquele momento. Mas a graça estava ali. Deus perdoou e pediu a Moisés: faça novas tábuas de pedra, porque as primeiras ele quebrou, e traga que eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. Então a graça ela está presente em toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Até quando Jesus voltar para nos buscar, a graça estará estendida a cada ser humano. Mas vai chegar um tempo que essa graça terminará, e aqueles que aceitaram serão coroados com a vida eterna, e aqueles que rejeitaram irão ser consumidos no lago de fogo e enxofre, assim como o diabo e os seus anjos serão destruídos. Que Deus nos ajude, que possamos entender este assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Não somos salvos por guardar a lei, somos salvos por Jesus, mas a salvação ela requer que nós sejamos obedientes. Agradecemos a todos que estiveram conosco durante esta semana estudando a Bíblia. Voltaremos no domingo dando sequência a esta série Verdades em Deuteronômio. Nós vamos falar sobre o tema que Jesus nos propõe: escolham a vida para que vivas, que nós possamos escolher. Tenham todos um bom dia, feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana, e não nos esqueçamos da oração de Jesus por cada um de nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.